E as bolsas de valores, tanto aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos, apesar de resultados, apesar de notícias positivas, fechou emendando mais um dia no negativo, dando continuidade à tendência de queda que ela entrou na semana toda. Então, apesar da gente ter boas notícias, como eu acabei de falar, começou lá nos Estados Unidos a divulgação dos resultados das Big Techs. As grandes empresas de tecnologia começaram a divulgar os resultados e esse momento acaba sendo muito importante para o mercado como um todo, para o mercado global, servindo até como um tipo de termômetro para mostrar como a economia está andando na parte das Big Techs, né? Afinal de contas, são essas empresas que trazem inovação para o mercado e elas mostram, elas podem dar pistas para a gente como que o futuro ele vai ser desenhado. Então tivemos a divulgação dos resultados da Microsoft e vieram muito positivos. Eles já estão utilizando, implementando ali inteligência artificial nos seus negócios, trazendo nova modernidade, tanto na parte de buscas quanto na parte de computação de nuvem. Então a Microsoft apresentou bons resultados e as suas ações tiveram uma alta bastante positiva. A gente continua tendo notícias de estímulos na economia chinesa. E se o governo chinês, se o Partido Comunista Chinês, ele coloca incentivos econômicos por lá, a economia da China volta a crescer pujantemente e acaba empurrando todo o globo para cima também, principalmente a economia brasileira. Afinal de contas, a gente vende muito para a China e vendendo muito para a China aumenta a nossa lucratividade e aumenta também o retorno sobre as empresas, sobre os acionistas aqui do Brasil. Mas a gente continua com uma indigestão em relação à taxa de juros lá dos Estados Unidos. Você que me acompanha sabe, os Estados Unidos ele continua lutando contra uma inflação e a única forma de lutar contra a inflação é refreando a economia. E refreando a economia faz com que as empresas elas valham menos e as ações, portanto, das empresas também acabam valendo menos. Acontece que o presidente do Banco Central americano, o Jeremy Powell, inclusive ele vai fazer um pronunciamento na quarta-feira à noite e a gente está acompanhando esse pronunciamento que pode dar pistas aí do que vai vir pela frente. Acontece que ele já tinha falado que ia parar de aumentar a taxa básica de juros nos Estados Unidos e ia dar a inflação mais ou menos como controlada, ou seja, ia deixar a economia se recuperar normalmente. O que eles chamam de soft landing, um pouso suave. Só que isso foi meio que sofreu um balde de água fria, porque teve lá nos Estados Unidos a divulgação de números referente à venda de imóveis. Sim, se as pessoas estão comprando mais imóveis, é sinal que a economia continua pujante, continua muito energizada. E se a economia continua muito energizada, é sinal que a inflação ela tende a permanecer onde está ou inclusive a aumentar. Então a gente também teve essas boas notícias, mas os Estados Unidos continua puxando a economia global para baixo. E isso faz a bolsa de valores aqui do Brasil, lá dos Estados Unidos, da Europa também, fecharem ali em patamares negativos, indicando que podemos começar com uma instabilidade. A tendência continuava sendo de recuperação econômica, mas a preocupação dos Estados Unidos e também dos conflitos que continuam assustando os investidores, tanto ali entre o Israel e Hamas, mas também a gente continua tendo problema entre a Rússia e a Ucrânia. Então manter o ouro em sua carteira no mercado financeiro, ele começa a atrair a atenção dos investidores, começam a falar mais sobre o ouro ainda, justamente porque é um ativo que as pessoas enxergam como uma forma de reservar valor mesmo em conflitos globais acontecendo entre Israel e Hamas. As pessoas pensam que esse conflito ele pode escalar muito mais, não é o que as notícias nos mostram. A gente tem um conflito Ucrânia-Rússia também, que aparentemente também não vai escalar, que a gente volta a se desenhar, volta a olhar com mais atenção no conflito econômico existente, nesse atrito econômico e persistente entre o mercado chinês, entre a economia chinesa e Taiwan. Então isso ali causa uma ruga um pouquinho maior na economia global, porque Taiwan ela é protegida pelos Estados Unidos e Taiwan ela é uma grande produtora, a maior produtora de semicondutores, processadores que a gente usa para eletrônicos de todas as formas. E esse conflito ali entre Taiwan pode representar uma ameaça para o suprimento de microprocessadores. Taiwan ele faz 98% do que a gente consome em relação a eletrônicos, a microprocessadores. Então existe essa dependência econômica de Taiwan, que hoje é protegido pelos Estados Unidos, tem um apoio econômico e político dos Estados Unidos, mas a China não está gostando desse domínio, desse tipo de monopólio existente em Taiwan. Então todo esse conflito, todo esse tipo de risco para o investidor, principalmente para o investidor que é menor
menor dos clientes que eu atendo são pessoas físicas e são pessoas jurídicas de pequeno a médio porte. Esses investidores precisam ter uma proteção bastante robusta e ter ou não ter ouro no seu portfólio, ter papéis no teu portfólio que representem o ouro, será que pode ser uma boa ou não? Na verdade, nem os analistas, nem os maiores economistas têm um consenso se é importante ou não. Alguns dizem que é legal você ter coisa de 2 a 3% em ouro na tua carteira protegido, não com o intuito de lucrar com esse ouro, não com o intuito de lucrar com essa commodity, com essa matéria-prima tão importante, mas sim com o intuito de proteger o teu valor. Outros investidores falam que ao invés de você ter papéis que representam ouro na tua carteira, é melhor você ter companhias que exploram, e a gente tem boas companhias tanto aqui no Brasil, em fundos de investimento que aplicam em ouro, e aplicam em empresas que exploram ouro. Se o ouro sobe, essas empresas também têm a tendência de subir, assim como quando o petróleo sobe, a tendência é que a Petrobras ela se valorize. Agora, outros investidores mostram que ouro não necessariamente é um bom investimento, mesmo para momentos de risco. Afinal de contas, as ações de empresas brasileiras estão nas suas mínimas frente ao que elas têm de potencial de lucratividade. Então, mesmo para proteger o teu recurso, existem boas empresas aqui no Brasil, principalmente produtoras de commodity, que ainda têm uma valorização muito maior e um mecanismo de proteção maior do que o ouro. E como sempre, agradeço demais pela tua atenção e já sabe, se ficou alguma dúvida, ou mesmo se não ficou alguma dúvida, mas você gostaria de aprofundar e expandir algum dos temas que eu trago para você aqui, me manda uma mensagem que eu ou algum dos assessores aqui da Place Investimentos vamos ter a maior satisfação em conversar um pouquinho mais com você. Porque todo esse conhecimento de macroeconomia, ele é pointless, ele não faz sentido se a gente não estiver aplicando ele para a tua vida financeira, para a tua saúde financeira e para a perenidade dos seus resultados e da rentabilidade da tua carteira. Então conta sempre comigo, agradeço pela tua atenção. Me faz uma gentileza, manda esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar do conteúdo que eu trago aqui. E não esquece de se inscrever no canal, tá? Espero na próxima semana, um forte abraço, tchau, tchau.